Você já se sentiu invisível em meio à própria família? Já foi colocada de lado, como se não pertencesse ao lugar onde mais deveria ser acolhida. Eu vivi isso na pele. Naquela noite, enquanto todos riam e brindavam, ouvi as palavras que ecoam até hoje: essa mesa é só para convidados. Fui empurrada para o canto, como se meu valor fosse menor. Mas o que ninguém esperava é que, em vez de me encolher, eu teria coragem de ocupar o espaço que me negaram, e sentar ao lado do próprio ministro. Se você já passou por algo parecido, se já sentiu a dor de ser excluída, esse vídeo é para você. Aperte o play, mergulhe comigo nessa história real de superação, e descubra como transformar humilhação em força. E não esqueça, se essa história tocar seu coração, curta, compartilhe e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos relatos de vida. Você merece ser protagonista da sua própria história. Vamos juntas! As vozes ecoaram como um trovão abafado no salão de festas do hotel, misturando-se ao tilintar dos talheres e ao burburinho elegante das conversas. Essa mesa é só para convidados, disseram, e eu senti o chão se abrir sob meus pés, como se de repente eu tivesse me tornado invisível, um fantasma vagando entre pessoas que não me viam, ou pior, que faziam questão de não me ver. O cheiro de flores frescas misturado ao perfume caro das mulheres, o brilho das taças de cristal, tudo parecia conspirar para me lembrar do quanto eu era uma estranha naquele universo de aparências e sorrisos ensaiados. Eu estava ali, parada, com o prato nas mãos, tentando encontrar um lugar para me sentar. Meu vestido azul, escolhido com tanto cuidado, parecia de repente simples demais, quase infantil, diante dos trajes sofisticados das outras mulheres. O salto novo machucava meus pés, mas a dor física era pequena perto do incômodo que crescia dentro de mim, uma mistura de vergonha, raiva e uma tristeza antiga, dessas que a gente aprende a esconder desde cedo. Minha sogra, Dona Lúcia, foi quem disse. Ela nem olhou nos meus olhos. Apenas apontou com o queixo para a mesa central, onde estavam sentados os convidados de honra. Políticos, empresários, gente importante da cidade. Meu marido, Rafael, estava ao lado dela, rindo de alguma piada do cunhado, sem perceber, ou fingindo não perceber, o constrangimento que se desenrolava a poucos metros de distância. Você pode se sentar ali, naquela mesa do fundo, ela disse, com a voz baixa, mas firme, como quem dá uma ordem disfarçada de sugestão. Eu olhei para a mesa indicada, era pequena, encostada perto da porta da cozinha, onde os garçons passavam apressados, equilibrando bandejas. Já havia algumas pessoas ali, todas desconhecidas, provavelmente parentes distantes ou acompanhantes de última hora, gente que, como eu, não fazia parte do círculo íntimo da família. Por um instante, pensei em obedecer. Senti o impulso de me encolher, de aceitar meu lugar de coadjuvante naquela peça cuidadosamente encenada. Mas algo dentro de mim se rebelou. Talvez tenha sido o acúmulo de pequenas humilhações, de olhares atravessados, de comentários sussurrados ao longo dos anos. Talvez tenha sido o cansaço de sempre ser a última a ser lembrada, a primeira a ser esquecida. Respirei fundo, tentando controlar o tremor nas mãos. Olhei ao redor, buscando um rosto amigo, alguém que me oferecesse um sorriso, um gesto de acolhimento. Mas todos pareciam ocupados demais, mergulhados em suas próprias conversas, em seus próprios mundos. Senti uma solidão aguda, como se estivesse cercada por uma multidão, e ao mesmo tempo, completamente sozinha. Foi então que vi o ministro chegando. Ele era o convidado mais ilustre da noite, uma figura imponente, cercada de assessores e seguranças discretos. Todos se levantaram para cumprimentá-lo, como se sua presença tivesse o poder de transformar o ambiente, de conferir importância a quem estivesse por perto. A mesa central se agitou, as cadeiras foram arrastadas, os lugares disputados com olhares e sorrisos forçados. Eu não sei explicar o que me deu naquele momento. Talvez tenha sido um impulso de sobrevivência, um desejo de provar para mim mesma que eu não era invisível, que eu merecia estar ali tanto quanto qualquer um. Caminhei em direção à mesa central, sentindo os olhares me acompanharem, alguns surpresos, outros reprovadores. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o sangue pulsando nos ouvidos. Quando cheguei perto, um dos assessores do ministro, um homem de terno escuro e olhar atento, me olhou com curiosidade. Eu sorri, tentando parecer confiante, embora por dentro eu estivesse desmoronando. Boa noite, disse.
com a voz mais firme do que eu esperava. Posso me sentar aqui? Ele hesitou por um segundo, talvez surpreso com minha ousadia, mas logo abriu espaço, puxando uma cadeira ao lado do ministro. Sentei-me, sentindo o tecido do vestido prender na madeira polida, o cheiro de perfume masculino misturando-se ao meu. O ministro me olhou, avaliando-me com um sorriso cordial. Boa noite, disse ele, com aquela voz grave que eu já tinha ouvido tantas vezes na televisão. É um prazer tê-la conosco. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Eu podia sentir os olhares da minha sogra, do meu marido, de todos os outros convidados, pesando sobre mim como uma sentença. Mas, ao mesmo tempo, senti uma estranha sensação de liberdade, como se, ao desafiar as regras não ditas daquele mundo, eu tivesse finalmente encontrado meu lugar. A conversa à mesa era animada, cheia de histórias e risadas. O ministro era um homem carismático, capaz de fazer qualquer um se sentir à vontade. Ele me perguntou meu nome, de onde eu era, o que fazia da vida. Falei sobre meu trabalho como professora, sobre minha paixão por literatura, sobre os desafios de educar crianças em um país tão desigual. Ele me ouviu com atenção, fazendo perguntas, compartilhando suas próprias experiências. Aos poucos, fui me sentindo mais confortável, mais segura de mim. As pessoas ao redor começaram a me incluir na conversa, talvez por curiosidade, talvez por respeito à presença do ministro. Senti que, pela primeira vez naquela noite, eu era vista, ouvida, reconhecida. Enquanto isso, minha sogra observava de longe, o rosto tenso, os lábios apertados em uma linha fina. Rafael, meu marido, parecia desconcertado, dividido entre o orgulho e o constrangimento. Eu podia imaginar o que se passava em sua cabeça. O que ela está fazendo ali? Por que não obedeceu? Vai nos envergonhar diante de todos. Mas eu não me importava mais. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que tinha o direito de ocupar aquele espaço, de ser protagonista da minha própria história. A noite continuou, e a conversa à mesa se aprofundou. Falamos sobre política, educação, cultura. O ministro contou histórias de sua infância, de como sua mãe, uma mulher simples do interior, sempre lhe ensinou a nunca se sentir menor do que ninguém. O mundo tenta nos colocar em caixas, disse ele, olhando nos meus olhos. Mas cabe a nós decidir se aceitamos ou não. Essas palavras ficaram ecoando na minha mente, misturando-se às lembranças de outras noites, outros jantares, outras situações em que eu havia sido colocada de lado, tratada como alguém de menor importância. Lembrei-me do primeiro Natal com a família de Rafael, quando me deram um presente genérico, enquanto todos os outros recebiam lembranças personalizadas. Lembrei-me dos almoços de domingo, em que minha opinião era ignorada, das vezes em que fui chamada de a mulher do Rafael, como se meu nome não importasse. Enquanto o ministro falava, eu olhava para minha sogra, sentada à distância, cercada de pessoas que a bajulavam, mas que, no fundo, não a conheciam de verdade. Senti uma pontada de pena, misturada a um certo alívio. Percebi que, por mais que ela tentasse me excluir, era ela quem vivia presa em um mundo de aparências, de regras rígidas e sorrisos falsos. A certa altura, o ministro se levantou para fazer um brinde. Todos se calaram, atentos às suas palavras. Ele ergueu a taça, olhando ao redor, e então, para minha surpresa, voltou-se para mim. Quero brindar a coragem de quem não aceita ser colocado de lado, disse, com a voz firme. As pessoas que, mesmo diante das adversidades, encontram força para ocupar o seu lugar no mundo. Senti as lágrimas subirem aos olhos, mas segurei. Não queria chorar ali, diante de todos. Mas, por dentro, algo se desfez, como se uma armadura antiga tivesse finalmente se partido. Depois do brinde, as pessoas vieram me cumprimentar, algumas por educação, outras por genuíno interesse. Senti que, de alguma forma, eu havia rompido uma barreira invisível, aberto uma porta que sempre estivera fechada para mim. No final da noite, quando as luzes começaram a se apagar e os convidados foram se despedindo, Rafael se aproximou, o rosto sério. Por que você fez isso? Perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Olhei para ele, tentando encontrar as palavras certas. Porque eu cansei de ser invisível, respondi. Cansei de aceitar menos do que mereço.
Ele ficou em silêncio por um momento, depois suspirou, passando a mão pelos cabelos. Você sabe que minha mãe não gosta dessas coisas. Eu sei, interrompi. Mas eu não posso mais viver tentando agradar alguém que nunca vai me aceitar de verdade. Ele não respondeu. Apenas me olhou, como se estivesse me vendo pela primeira vez. Saímos do salão juntos, mas eu sabia que algo havia mudado entre nós. Não era apenas sobre aquela noite, sobre aquela mesa. Era sobre tudo o que eu havia engolido ao longo dos anos, todas as vezes em que me calei para evitar conflitos, todas as vezes em que aceitei ser tratada como alguém de fora. No caminho de volta para o quarto do hotel, caminhei devagar, sentindo o peso do vestido, o cansaço nos pés, mas também uma leveza nova, como se eu tivesse deixado para trás uma parte de mim que já não me servia mais. No elevador, Rafael tentou puxar assunto, mas eu estava absorta em meus próprios pensamentos. Lembrei-me de minha mãe, de como ela sempre me dizia para nunca baixar a cabeça diante de ninguém. Você vale tanto quanto qualquer pessoa, ela repetia, segurando minhas mãos pequenas entre as dela. Não deixe que te convençam do contrário. Naquela noite, deitada na cama do hotel, olhei para o teto, ouvindo o som distante da cidade. Senti uma paz estranha, uma sensação de missão cumprida. Sabia que, dali em diante, as coisas não seriam mais as mesmas. Talvez minha sogra nunca me aceitasse, talvez Rafael nunca entendesse completamente o que eu sentia. Mas, pela primeira vez, isso não me importava tanto. No dia seguinte, durante o café da manhã, encontrei o ministro novamente. Ele estava sozinho, lendo o jornal, com uma xícara de café à frente. Quando me viu, sorriu e acenou. Bom dia, disse ele, com aquele tom caloroso. Dormiu bem? Sim, obrigada, respondi, sentando-me à mesa ao lado. Queria agradecer pelas palavras de ontem. Significaram muito para mim. Ele me olhou, sério. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que nos enxergue de verdade, disse. Não deixe que apaguem sua luz. Conversamos por alguns minutos, sobre livros, viagens, sonhos. Senti que, de alguma forma, aquela conversa era um presente, uma confirmação de que eu estava no caminho certo. Quando voltei para a mesa da família, minha sogra me olhou de cima a baixo, o olhar frio, calculista. Dormiu bem? Perguntou, com um sorriso falso. Dormir bem é questão de consciência tranquila, respondi, sorrindo de volta. E a minha está em paz. Ela não respondeu, apenas desviou o olhar, concentrando-se no prato à sua frente. Rafael tentou aliviar o clima, falando sobre os planos para o dia, as visitas turísticas que fariam. Mas eu sabia que, por trás das palavras, havia uma tensão nova, uma mudança de equilíbrio. Eu já não era mais a nora submissa, a mulher que aceitava tudo calada. Durante o passeio pela cidade, caminhei ao lado de Rafael, mas mantive uma distância respeitosa de Dona Lúcia. Observei as ruas movimentadas, as lojas elegantes, os turistas tirando fotos. Senti uma liberdade nova, uma vontade de explorar o mundo por conta própria, de descobrir quem eu era além dos papéis que me haviam sido impostos. Em um momento, paramos em uma praça, e Rafael se afastou para comprar água. Fiquei sozinha, sentada em um banco, observando as crianças brincando, os casais passeando de mãos dadas. Uma senhora idosa sentou-se ao meu lado, sorrindo. Você parece pensativa, minha filha, disse ela, com um sotaque suave. Sorri de volta. Estou só refletindo sobre a vida. Ela assentiu, olhando para o céu. A vida é curta demais para a gente se esconder. Seja sempre quem você é, não importa o que digam. Agradeci, sentindo as palavras dela como um bálsamo. Era como se o universo estivesse me enviando sinais, me lembrando de que eu não estava sozinha. Quando Rafael voltou, caminhamos juntos em silêncio. Senti que ele queria dizer algo, mas não sabia como começar. Respeitei seu tempo, sabendo que cada um tem seu próprio ritmo para lidar com mudanças. À noite, durante o jantar, a família se reuniu novamente. A mesa estava posta com esmero, os pratos alinhados, as taças brilhando sob a luz suave do lustre. Sentei-me ao lado de Rafael, mas desta vez não esperei permissão,
não pedi licença. Apenas ocupei meu lugar, com a cabeça erguida e o coração tranquilo. A conversa girou em torno dos acontecimentos do dia, das belezas da cidade, das lembranças de outras viagens. Em determinado momento, Dona Lúcia fez um comentário ácido sobre gente que não sabe seu lugar. Olhei para ela, sem medo, e respondi com calma. Às vezes, o nosso lugar é exatamente onde tentam nos impedir de estar. Ela me encarou, surpresa, mas não disse mais nada. Senti que, de alguma forma, eu havia conquistado meu espaço, não por imposição, mas por merecimento. Naquela noite, antes de dormir, escrevi em meu diário sobre tudo o que havia acontecido. Sobre a dor de ser excluída, o medo de não ser aceita, a coragem de desafiar as regras. Escrevi sobre o ministro, sobre suas palavras, sobre a força que encontrei dentro de mim. Pensei em todas as mulheres que, como eu, já se sentiram invisíveis, já foram colocadas de lado, já ouviram que essa mesa é só para convidados. Quis dizer a elas que não desistam, que não aceitem menos do que merecem, que ocupem seus lugares com dignidade e coragem. No último dia da viagem, antes de voltarmos para casa, o ministro me procurou no saguão do hotel. Ele estava de partida, cercado de assessores, mas fez questão de se despedir. Foi um prazer conhecê-la, disse, apertando minha mão com firmeza. Espero que continue ocupando todos os espaços que desejar. Agradeci, emocionada. Senti que, de alguma forma, aquela experiência havia me transformado, me tornado mais forte, mais confiante. No caminho de volta, no carro, Rafael segurou minha mão. Desculpa por ontem, disse, a voz baixa. Eu devia ter te defendido. Olhei para ele, sorrindo. O importante é que você me vê agora. Ele assentiu, apertando minha mão com carinho. Chegamos em casa tarde da noite. O silêncio do apartamento me envolveu como um abraço. Senti uma paz profunda, uma certeza de que, dali em diante, eu não aceitaria mais ser colocada de lado. A vida continuou, com seus altos e baixos, suas alegrias e tristezas. Mas, sempre que me sentia insegura, lembrava daquela noite, daquela mesa, daquele brinde. Lembrava das palavras do ministro, do olhar surpreso da minha sogra, do orgulho silencioso de Rafael. E, acima de tudo, lembrava de mim mesma, sentada ao lado do ministro, ocupando meu lugar no mundo com coragem e dignidade. Porque, no fundo, é isso que importa. Não deixar que nos convençam de que não pertencemos, não aceitar menos do que merecemos, não permitir que apaguem nossa luz. Essa mesa é só para convidados, disseram. E eu sentei ao lado do ministro. E, naquele momento, soube que era, sim, uma convidada de honra da minha própria vida. Os dias que se seguiram àquele jantar foram como um lento despertar. Eu sentia, a cada manhã, uma mistura de alívio e inquietação. Era como se, ao finalmente me posicionar, eu tivesse aberto uma porta para um mundo novo, mas também para uma série de questionamentos que eu vinha evitando há anos. O silêncio de Rafael, mais denso do que de costume, me acompanhava pela casa. Ele não era um homem de palavras, mas eu sabia ler seus gestos, o jeito como ele me observava de longe, como se tentasse decifrar quem era essa mulher que, de repente, não aceitava mais ser invisível. No domingo seguinte, fomos almoçar na casa de Dona Lúcia. O convite veio por mensagem, seco, sem emojis ou gentilezas. Almoço às 13 horas. Não se atrasem. Rafael leu em voz alta, e eu percebi o desconforto em seu rosto. Ele sabia que aquele almoço seria um teste, uma espécie de acerto de conta silencioso entre mim e sua mãe. Eu, por outro lado, sentia uma estranha serenidade. Não era arrogância, mas uma certeza tranquila de que eu não precisava mais me encolher para caber no mundo dela. O caminho até a casa dela foi feito em silêncio. O rádio tocava uma música antiga, e eu olhava pela janela, vendo a cidade passar, as pessoas apressadas, as famílias reunidas nos bares e praças. Pensei em minha própria família, distante, simples, mas sempre tão acolhedora. Senti saudade do cheiro do café da minha mãe, do abraço apertado do meu pai, das risadas dos meus irmãos. Ali, naquele carro silencioso, percebi o quanto eu havia me afastado de quem eu era para tentar me encaixar em um lugar que nunca foi meu.
Quando chegamos, Dona Lúcia nos recebeu na porta, o sorriso frio, o olhar avaliador. Entrem, disse, sem entusiasmo. A casa estava impecável, como sempre. O cheiro de comida caseira misturava-se ao perfume forte que ela usava, uma fragrância doce demais, quase sufocante. Na sala, meu cunhado e sua esposa conversavam baixinho, trocando olhares cúmplices. Senti, de imediato, o peso do julgamento, a expectativa de que eu cometesse algum deslize, alguma gafe que justificasse minha exclusão. Sentamos à mesa, e o almoço começou em meio a conversas superficiais. Dona Lúcia falava sobre a viagem, sobre o evento, sobre como tudo havia sido um sucesso, apesar de alguns imprevistos. Eu sabia que ela se referia a mim, a minha ousadia de sentar à mesa dos convidados, de ocupar um espaço que, segundo ela, não me pertencia. Rafael tentava desviar o assunto, mas ela insistia, lançando pequenas farpas, comentários velados que só eu parecia perceber. Nem todo mundo sabe se portar em eventos formais, disse ela, olhando diretamente para mim. É preciso saber o seu lugar, não é mesmo? Senti o sangue subir ao rosto, mas respirei fundo. Olhei para ela, sem desviar o olhar. Acho que, às vezes, nosso lugar é onde temos coragem de estar, respondi, a voz calma, mas firme. O silêncio que se seguiu foi pesado. Meu cunhado pigarreou, tentando aliviar o clima. O importante é que tudo terminou bem, não é? O ministro pareceu gostar da companhia. Dona Lúcia sorriu, mas era um sorriso amargo. Sim, ele é muito educado. Sabe lidar com todo tipo de situação. Eu sorri de volta, sem ironia. Ele me disse que o mundo tenta nos colocar em caixas, mas cabe a nós decidir se aceitamos ou não. Ela não respondeu. Apenas serviu mais vinho, os movimentos precisos, quase mecânicos. Senti pena dela, de sua necessidade de controle, de sua incapacidade de enxergar além das aparências. O almoço continuou, e eu me mantive firme, participando da conversa, opinando quando achava necessário, sem me esconder. Aos poucos, percebi que minha postura incomodava, mas também despertava uma certa curiosidade. Minha cunhada, que sempre foi reservada comigo, começou a me fazer perguntas sobre meu trabalho, sobre meus alunos, sobre os livros que eu gostava de ler. Senti que, de alguma forma, eu estava abrindo uma brecha naquele muro de indiferença. Depois do almoço, enquanto os homens assistiam ao futebol na sala, fui ajudar na cozinha. Dona Lúcia lavava a louça em silêncio, os movimentos duros, quase agressivos. Fiquei ao seu lado, secando os pratos, esperando que ela dissesse algo. Por fim, ela quebrou o silêncio. Você acha que fez bonito, não é? Perguntou, sem me olhar. Pensei antes de responder. Eu acho que fiz o que precisava ser feito. Não quero mais me sentir menor do que sou. Ela suspirou, largando um prato na pia. Você não entende. Esse mundo não é fácil. As pessoas julgam, falam, observam cada detalhe. Eu só quero proteger a família. Olhei para ela, tentando enxergar além da máscara. Eu entendo, Dona Lúcia. Mas proteger não é excluir. Eu só quero ser respeitada, como qualquer um. Ela me olhou, finalmente, os olhos cansados, uma tristeza antiga ali. Você é diferente. Não é como as outras. Sorri, com gentileza. Talvez seja isso que a família precisa. Ela não respondeu, mas percebi uma fissura em sua armadura. Talvez, com o tempo, ela entendesse. Nos dias seguintes, Rafael ficou mais próximo. Começou a me perguntar sobre meu trabalho, sobre meus sonhos, sobre o que eu queria para nós dois. Era como se, ao me ver ocupando meu espaço, ele também tivesse sido obrigado a repensar o próprio papel na nossa relação. Tivemos conversas longas, às vezes dolorosas, sobre o passado, sobre as vezes em que ele me deixou sozinha diante da família, sobre o medo de desagradar a mãe. Eu sempre achei que, se eu ficasse no meio, tudo ficaria bem, disse ele, uma noite, deitado ao meu lado. Mas agora vejo que só estava adiando o inevitável. Abracei-o, sentindo o calor do seu corpo, o peso da sua culpa.
O importante é que você está aqui agora. Eu só preciso que você me veja, de verdade. Ele prometeu tentar, e eu acreditei. Porque, no fundo, eu sabia que mudanças profundas levam tempo, exigem paciência, coragem e, acima de tudo, amor. No trabalho, as coisas também começaram a mudar. Senti-me mais confiante, mais disposta a me posicionar, a defender minhas ideias. Meus alunos perceberam a diferença, começaram a me procurar mais, a confiar em mim. Uma aluna, Ana, me procurou depois da aula, os olhos brilhando. Professora, como a senhora faz para não ter medo de ser quem é? Sorri, emocionada. Eu também tenho medo, Ana. Mas a gente aprende a enfrentá-lo, um dia de cada vez. Ela me abraçou, e eu senti que, de alguma forma, minha coragem estava inspirando outras pessoas. Em casa, comecei a resgatar antigos hobbies, a ler mais, a escrever no meu diário, a cuidar de mim. Passei a me olhar no espelho com mais gentileza, a valorizar minhas conquistas, por menores que fossem. Senti que, aos poucos, estava me tornando a mulher que sempre quis ser. Certa noite, recebi uma mensagem do ministro. Ele agradecia pela conversa. Dizia que havia se sentido inspirado pela minha história. Continue ocupando seu lugar no mundo, escreveu. Precisamos de mais pessoas como você. Guardei aquela mensagem como um tesouro, uma lembrança de que, mesmo nos ambientes mais hostis, é possível encontrar aliados, pessoas dispostas a enxergar além das aparências. O tempo passou, e as relações familiares foram se ajustando. Dona Lúcia continuava sendo ela mesma, rígida, controladora, mas percebi que, aos poucos, ela começou a me respeitar. Não éramos amigas, mas havia uma trégua silenciosa, um reconhecimento mútuo de que ambas estávamos tentando fazer o melhor. Em um aniversário de família, meses depois, ela me chamou para ajudar a organizar a festa. Fiquei surpresa, mas aceitei. Trabalhamos juntas, em silêncio, mas sem hostilidade. Em determinado momento, ela me entregou uma caixa de fotos antigas. Veja se encontra alguma que goste, disse, sem olhar para mim. Folheei as fotos, vendo imagens de Rafael criança, de festas antigas, de momentos felizes. Encontrei uma foto dela jovem, sorrindo ao lado do marido, os olhos cheios de esperança. Você era muito bonita, disse, mostrando a foto. Ela sorriu, um sorriso tímido, quase esquecido. A vida muda a gente. Assenti, compreendendo. Mas a essência permanece. Ela me olhou, e pela primeira vez vi ali uma mulher frágil, cheia de medos, tentando proteger o que restava de sua felicidade. Na festa, sentei-me à mesa principal, ao lado de Rafael. Ninguém questionou, ninguém me olhou de lado. Senti que, finalmente, eu havia conquistado meu lugar, não por imposição, mas por merecimento. No final da noite, enquanto recolhíamos os pratos, Dona Lúcia se aproximou. Obrigada pela ajuda, disse, a voz baixa. Sorri, sentindo uma paz profunda. Estamos juntas, Dona Lúcia. Somos família. Ela sentiu, e naquele gesto havia um mundo de significados. De volta para casa, Rafael me abraçou, os olhos cheios de orgulho. Você mudou tudo, disse, emocionado. Eu só fui eu mesma, respondi, sorrindo. Ele me beijou, e senti que, finalmente, estávamos no mesmo lugar, lado a lado, prontos para enfrentar o que viesse. Os meses seguintes foram de reconstrução. Aprendi a me posicionar, a dizer não quando necessário, a valorizar minhas conquistas. Rafael se tornou um parceiro mais presente, mais atento, mais disposto a crescer comigo. Dona Lúcia, aos poucos, foi se abrindo, compartilhando histórias, pedindo conselhos, reconhecendo meu valor. Em um Natal, ela me presenteou com um livro de poesias, com uma dedicatória simples, mas cheia de significado, para quem sabe ocupar seu lugar. Chorei ao ler aquelas palavras, sentindo que, finalmente, havia sido aceita, não como a mulher do Rafael, mas como eu mesma. A vida seguiu, com seus desafios, suas alegrias, suas dores. Mas, sempre que me sentia insegura, lembrava daquela noite, daquela mesa, daquele brinde.
Lembrava das palavras do ministro, do olhar surpreso da minha sogra, do orgulho silencioso de Rafael. E, acima de tudo, lembrava de mim mesma, sentada ao lado do ministro, ocupando meu lugar no mundo com coragem e dignidade. Porque, no fundo, é isso que importa, não deixar que nos convençam de que não pertencemos, não aceitar menos do que merecemos, não permitir que apaguem nossa luz. Essa mesa é só para convidados, disseram. E eu sentei ao lado do ministro. E, naquele momento, soube que era, sim, uma convidada de honra da minha própria vida. E, se um dia alguém tentar me afastar de novo, saberei exatamente o que fazer. Levantar a cabeça, sorrir e ocupar meu lugar, sem medo, sem vergonha, com toda a dignidade que existe em ser quem eu sou. Porque, no fim das contas, a vida é curta demais para se contentar com o canto da sala, com a mesa dos fundos, com o papel de figurante. Eu escolhi ser protagonista, e ninguém mais vai me convencer do contrário. E assim sigo, um dia de cada vez, ocupando todos os espaços que a vida me oferece, com coragem, com amor, com a certeza de que pertenço, sim, a qualquer mesa que eu escolher. Se você chegou até aqui, obrigada por me acompanhar nessa jornada tão íntima e, ao mesmo tempo, tão universal. Talvez você também já tenha sentido o peso de ser colocada de lado, de ouvir que essa mesa é só para convidados, de ser tratada como figurante na sua própria vida. Mas hoje eu quero te lembrar, ninguém pode te impedir de ocupar o seu lugar. Não importa o que digam, não importa quem tente te diminuir, você merece ser vista, ouvida e respeitada. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos relatos de superação. Escreva nos comentários, qual foi o momento em que você decidiu não aceitar menos do que merece? Eu vou adorar ler a sua história. Lembre-se, a vida é curta demais para aceitar o canto da sala. Você é, sim, uma convidada de honra da sua própria história. Até o próximo vídeo.